Meu nome é Thaís Pinheiro, eu tenho 23 anos e eu comecei com biscuit muito pelo período de 2021, bem pandemia mesmo. Mas com artesanato eu mexo desde os 9 por aí. Que eu sempre gostei, tipo, brincar com barro, esses negócios. Mas em relação ao biscuit, eu comecei em 2021, que foi tempo de pandemia, foi onde ficou escasso para trabalho para todo mundo. E aí acabou sendo um pouco complicado. Eu tinha começado a trabalhar, só que como a gente diminuiu os trabalhos, o dinheiro que eu tinha, eu resolvi apostar no biscuit por diversão, dizendo eu que ia aprender a fazer alguma coisa. E no fim eu aprendi. Aí eu comecei fazendo um bonequinho para dar de presente. E acabou que esse boneco, no estilo Funko Pop, que por aqui não tinha ainda, era mais o personalizado mesmo de loja, ficou muito parecido com a pessoa, muito semelhante mesmo, e aí eu acabei postando. E aí daí pra frente foi onde começou tudo, mas ainda assim era aquela coisa de aprender a modelagem. Então era um pouco mais complicado pra eu aprender a modelar certinho, pra não ter bolhas de ar, pra ele não rachar. Foi um período bem complicadinho, mas foi de 2021 pra cá, tem mais ou menos uns 3 anos. Antes disso, eu apenas estudava e, assim, vira e mexe tinha uma coisinha com papel, tinha com barro, como eu falei, tinha com palito de picolé, mas eram coisas assim feitas pra mim, nunca foi divulgado nem utilizado como trabalho. Isso. Eu ainda não tenho ela como uma renda primária, tá como uma renda secundária ainda, mas é algo que eu preciso não, eu quero avançar, mas tem aquela coisa de reconhecimento. Então eu vendo muito, mas eu vendo mais pra São Paulo, eu vendo pra Salvador, já foi um pra Paris. Agora pra cá é um pouco difícil, porque muita gente trabalha, mas pra você ter um reconhecimento e você ser compensada por aquele valor é mais difícil. Eu não sei se eu tive uma motivação específica. Eu sempre gostei muito de questão assim de culinária, pasta americana, mas eu não sou boa com doces, eu não sou boa com bolos. Mas eu sempre gostei muito de enfeitar. Tudo que tiver pra enfeitar, eu queria estar ali no meio. E aí eu vi os topos de bolo, mas não foi com que eu iniciei, porque aparentemente pra mim era mais difícil. E como o Funko Pop ele é da cabecinha assim quadrada, pra mim aparentemente era mais fácil. Claramente não era, mas aparentemente sim. Aí eu comecei porque no tempo eu namorava com uma pessoa e ele era muito fã. Aí eu falei, não vou comprar um original porque é uma fortuna, vamos fazer. Porque tudo que a gente faz é mais interessante e tem um valor diferente. Aí iniciei e fiz, mas fiz somente o dele. Aí depois que eu postei, outras pessoas me procuraram. Mas de início foi isso. Em relação à minha região, por um lado eu compreendo, porque a gente tem uma renda um pouco mais baixa e ele tem um valor alto. Se eu coloco um valor baixo, eu saio perdendo, então meu trabalho não compensa tanto. Nessa questão eu entendo, mas também mexe um pouco comigo porque a gente está acostumado a pegar o que é famosinho de fora pra cá. Então às vezes você pode pagar 300, 350 numa coisa que vem de fora, mas você não paga o que tem na sua região. Isso mexe um pouco comigo. Mas ao mesmo tempo eu fico muito feliz porque já atingiu outros lugares de pessoas que têm dinheiro e querendo ou não é um valor baixo, mas está trazendo de uma região para outra. Então isso chega lá, que mostra para um amigo, que mostra para outro e me causa toda uma venda. Então tô tranquila por outro lado. Alguém do Brasil que levou. Essa pessoa que levou, ela veio, tem família por aqui, veio para Tobias, só que uma amiga quis presentear. Aí ela presenteou e mandou pra ela e ela acabou levando de fora. Agora, pra outras regiões, eu envio pelo correio. Já teve, sim, situações. E aí eu sempre dou a opção. Se você tem alguém aqui próximo que pode levar o velho e fazer uma visita, a gente já retira a parte da encomenda, porque querendo ou não, é um valor maior. Se não, você faz a encomenda e a gente manda pelo correio. Eu tenho uma marca, que é a Artscraft, que eu iniciei, inclusive, ela com um dos meus irmãos, que foi quando a gente trabalha com esse negócio de papel e tudo. Só que aquela coisa de gente muito nova, ele desistiu, eu falei, não, vamos ficar alguma coisa, isso aqui vai dar em alguma coisa. Aí depois a gente acabou só modificando o nome e eu levei a marca pra frente. Em 2022, mais ou menos, que foi quando teve esse conhecimento, né? Teve mais encomendas, que aí eu comecei a trabalhar com os bonecos, aí fazia uns chaveirinhos, fazia uma coisa ou outra, porque em si eles são o meu foco, o meu público-alvo são os bonecos.
Mas eu faço para aniversário, faço topo de bolo, então sempre tem alguém do, você faz isso aqui, mas você trabalha com isso também? Então eu levei pra frente. Ainda são minhas. É porque assim, quando eu iniciei, era um dos meus irmãos e eu. A gente trabalhava com os bonecos. Eu trabalhava com os bonecos e ele com a parte de papel. Ele trabalhava com origamis, que é outra coisa dificilzinha de fazer. Aí esse meu irmão deu uma desistida, né? Muita coisa, colégio, enfim, coisas pra estudar. E aí eu levei sozinha pra frente. Mas no tempo eu não tinha, por exemplo, as caixinhas personalizadas. Aí o meu irmão mais velho, hoje em dia, ele quem personaliza as caixas. A gente manda um catálogo, você escolhe a cor, você diz o nome do boneco, ele cria e ele mesmo monta a caixa. Então eu faço a parte do boneco e ele a parte do visual. E divulgação e tudo fica na mão dele também. Eu trabalho com os Funko Pops, trabalho com os universais, que são os que tem a cabecinha redonda, mais semelhantes a pessoas mesmo. Tem os personagens, que nem esse daqui mais ou menos, desse tamanhozinho. E aí, trabalho com topos de bolo, trabalho com lembrancinhas de aniversário, trabalho com imã de geladeira, trabalho com chaveiro, trabalho com peças inusitadas. Tem gente que me encomenda incensários de diversas formas. Às vezes eu nem sei como é que eu vou fazer, mas atendo às expectativas. Então, eu uso o isopor para fazer a cabecinha. Eu tenho a medida, eu uso uma medidinha assim, com papel. Aí ele mede 6 por 5 e 4 de largura. Aí como os isopores daqui não são muito grandes, eu uso 2. E eu uso a cola pra unir ele. Coloco só um pouquinho mesmo, só pra juntar. Pra que ele grude. E aí a gente vai ter que arredondar essas rebarbinhas. Que ele tem que ficar assim, arredondadinho. Dos dois lados, dos dois pontos. Então a gente só vem circulando. Só a pontinha mesmo pra ele não ficar bicudinho. Pronto, de las pontas a gente vem com a fita pra selar. Que eu gosto de envolver, porque senão o biscoito ele vai começar a ceder. Ou ele pode entrar ar, por conta do isopor, porque a gente vai molhar. Ou então ele simplesmente não vai aderir. Então eu gosto de revestir ele com a fita. E caso não seja com a fita, dá pra fazer ele também com papel alumínio, que ele também vai aderir. Ou usar a cola branca, só pra selar o isopor. Com o biscuit, eu já uso ele tingido. Eu já uso ele no amarelo pêssego. Mas, caso não tenha na cor, eu uso ele natural ou branco. E eu tinjo no amarelo pêssego. Aí vai de cada um. E no biscuit é importante saber que, quando você vai tingir ele, você tem que tingir sempre um tom a menos. Porque se você tinge no mesmo tom, quando ele seca, ele escurece um tom a mais. Então tem que ser sempre um tomzinho mais claro, pra ele poder chegar no tom certo. A gente solda um pouquinho, só pra ter a marca. E uso um rolinho. Se não tiver um rolinho, um vaso de vidro, dá pra usar. Desse de desodorante, dá pra usar. Caso grude, é só colocar um pouquinho de creme e um pouquinho de óleo, pra ele não grudar no objeto. E eu deixo mais ou menos com 1 milímetro de espessura só. Molho um pouquinho, só pra ele aderir. E revisto. Eu compro pronta, porque eu acho mais fácil. Mas pra fazer também é simples, é porque querendo ou não, se você for juntar os dois materiais, dá basicamente o mesmo valor. Mas a massa do biscuit dá pra fazer ela com o amido de milho. Amido de milho e cola branca. Mas eu prefiro comprar ela pronta, porque como eu uso muito, então acaba saindo mais caro eu fazer. E pra manter ela também é mais complicado nesse tempo quente. Aí eu venho só alisando aqui os ladinhos
juntando. Na parte de trás eu não me importo tanto, porque geralmente eu coloco o cabelo. Faço o cabelo com a massa, então vai um tom diferente. É o mesmo processo, só muda o formato do isopor, né, que nesse caso a gente vai fazer ele redondinho. E as características dos olhos, porque eu uso, no caso, os olhinhos resinados pra fazer os mais semelhantes, né. O do Funko Pop eu uso a própria massa, porque ele não tem característica. E as estecas pra fazer traço, esses negócios assim. No Funko Pop também não tem. Estecas são os pincéis modeladores. Temos assim, tem os boleadores, as ferramentas que a gente chama, né? Aí eu sempre uso um ou outro pra ele me dar uma auxiliada, porque pra fazer na mão é meio difícil. Mas caso não tenha os pincéis, dá pra usar a agulha de crochê, dá pra usar a pontinha de um lápis, dá pra usar cola quente, o tubo da cola no caso, o isopor, a massa de biscuit, pelo menos uma esteca pontiaguda ou um boleador que ajuda pra fazer a posição dos olhos. Eu geralmente não uso, mas ajuda bastante. E um chanfrado, que ele vai dar um movimento de cabelo. Se for pra fazer, por exemplo, um seiãozinho, a gente coloca as ruguinhas, então é mais simples, mais fácil. Pelo menos 2 bonecos, o isopor, mas o isopor, por exemplo, não tem isopor. Dá pra fazer novamente com o papel alumínio, você amassa ele e deixa no formato. A massa, geralmente só água. Cola branca, geralmente as pessoas usam pra grudar as peças, eu grudo com água. Nunca desfez. Pelo menos 5 dias. Não dá pra fazer em menos tempo, porque tudo depende de tempo, do clima. Então, por exemplo, tá calor, consigo fazer. Se eu fizer rápido demais, ele racha. Se tiver chovendo e eu fizer, tem que esperar mais tempo, porque ele vai demorar mais pra secar por conta da umidade. Então, eu ainda tenho que trabalhar transitando entre esses 2 processos. A mais difícil é a cabeça, porque tem que alisar, o ponto dela ficar bem lisinha. Na parte de trás eu não me preocupo, porque eu coloco o cabelo. E a parte satisfatória é quando a gente termina. Literalmente, que a gente entrega. Ou então quando o cliente pede uma coisa muito inusitada. Por exemplo, quando a gente faz um personagem de um jogo. Ou se você cria um personagem desenhado e você manda pra mim. É um desafio. Mas é satisfatório quando a gente termina e fica semelhante. Então, geralmente eu peço características, mas o fato de você chegar pra mim e você explicar é um pouco mais difícil de eu entender a imagem. Então, geralmente eu peço características. Tem um personagem semelhante a esse? Tem alguma coisa, um objeto que se assemelha a isso? Como você quer? Como é que você quer o cabelo? Qual é a cor? Qual é o movimento? Então, a gente vai criar uma tabela com todas as características, com cores. E aí eu sou do tipo de pessoa que eu faço sempre o seguinte, independente da peça que eu vou fazer, se você já tem essa peça certa, se não tem. Eu sempre vou fazendo e o meio do processo eu vou mandando fotos, porque se você quiser modificar alguma coisa, ou você quiser mudar uma cor, a gente dá tempo de mudar, antes de eu finalizar por completo. Depois de finalizado, não tenho que mexer. Aí fica um pouco mais difícil. Pra fazer a parte do corpinho, eu faço só um triângulozinho. Não tem muito um tamanho específico. Porque o Funko Pop, na verdade, ele tem 3 tamanhos diferentes. Ele pode ter o grandão, que geralmente são para enfeite de mesa. Tem os pequenininhos e tem os que eu faço. Os que eu faço medem 12 centímetros. Então eu sempre presto atenção, vou pela cabeça. Coloco uma régua, por exemplo, aqui tem. Aí eu coloco a cabeça, aí eu boto o corpinho e boto as pernas. Aí bateu 10 centímetros eu paro, porque vai entrar cabelo, pode entrar um chapéu. Aí eu não posso passar dos 12, que é o limite dele. E os menorzinhos, os outros que eu faço com características humanas, eu tenho ele com 12 centímetros e tenho com 9 centímetros, é no olhômetro. Tem muita gente que usa os moldes. Eu tenho alguns, bem poucos. Geralmente eu uso pra cabeça, porque é mais provável ficar assimétrico. Mas são muito caros. Então, geralmente, eu faço na mão mesmo, no olhômetro, porque é uma forma mais fácil e mais barata da gente aprender a fazer alguma coisa. E é aquela também, se eu tiver sem molde em algum momento e eu precisar fazer de uma hora, eu sei fazer. Tudo vai no olhômetro. Eu já trabalhei pesando, mas eu particularmente não tenho paciência.
porque eu acabo anotando e às vezes eu acabo esquecendo. Eu faço pesado quando é lembrancinha, porque lembrancinha eu tenho um valor específico de quantidade, então às vezes eu preciso tingir a massa. Se eu realmente for tingir a massa, então eu peso, porque se eu precisar de mais, eu preciso saber a quantidade de cada massa que eu coloquei. Então é mais simples. Eu acredito que tudo é um processo, né? Tá tudo em processo ainda. Por mais que leve muito tempo pra acontecer, ainda tem processos e processos. Eu adquiri sim algumas coisas pra dentro de casa, pra família, etc. Mas eu priorizo muito compras de massa, porque são muito caras. Então eu sempre divido os orçamentos, né? Eu deixo a minha porcentagem, mas eu deixo a porcentagem da reposição. E para os moldes, porque querendo ou não, às vezes eu preciso, às vezes facilita quando a encomenda é muito grande, eu acabo precisando fazer. Mas geralmente para recomprar o restante do material, porque é tudo meio fora do orçamento, caro demais. E em relação a reconhecimento, a gente tem aos poucos. Por aqui tem gente que me reconhece mais por questão de aniversário, topo de bolo, lembrancinha. Se você perguntar sobre os bonecos personalizados, você nunca vai saber. Já lá pra Tobias, etc., o pessoal conhece pelos bonecos. Já participei de feiras culturais, essas coisas assim, de projetos, mas ainda assim no início. Tá tudo meio que começando agora, encaminhando. Nunca participei de curso nenhum, nunca dei curso, tenho vontade de dar em algum momento. Quando eu me especializar mais também, porque como é tudo no olhômetro, um curso a gente precisa ter as bases para dar as bases, né? Então, até o momento, não, mas pretendo. É mais do que um hobby. É o meu trabalho, mas não é aquele trabalho que a gente trabalha sem vontade. É algo que eu realmente gosto de fazer, é algo que eu realmente quero levar pra frente. Quem sabe futuramente abrir uma loja, fazer um curso. Mas levar isso como um trabalho primário e realmente é algo que eu gosto de fazer. Primeiramente, não desista, porque é um processo longo, não adianta entrar, não por ser biscuit, mas qualquer artesanato, qualquer coisa que seja literalmente feita à mão, é um valor, eu acho que ele tem mais um valor emocional do que físico, independente de quem faça, independente de quem compra. Então, não adianta entrar achando que você vai começar hoje e você vai crescer amanhã. Demora, eu tô há 3 anos aí e eu não me considero uma pessoa grande ainda. Eu considero que eu ainda tô crescendo. Então, vai demorar, mas não desista, porque querendo ou não, artesanato é uma coisa que a gente tem que levar pra frente, porque tá ficando cada vez mais escasso. E quanto mais escasso, a gente substitui por coisas talvez mais fúteis. Então, não desista. Só siga, foque, procure formas. Eu mesmo não aprendi concurso nem nada, eu vi no YouTube, às vezes, muitas imagens e eu tentei reproduzir. Então você vai fazer, mas você vai aprender do seu jeito. Porque às vezes a forma que eu ensino você não entenda, mas você vai entender do seu jeito, você vai tentar fazer de uma forma e você vai levar isso pra frente. Então, tentativas. Eu diria tentativas e lá pra frente consequências boas e bons frutos. Eu assistia muito no Instagram, depois eu achei no YouTube, mas eu assistia muito no Instagram, a página de uma menina que é a Lê Cenoura, o nome dela, e ela trabalha com isso. E ela faz 1001 bonecos diferentes, dos mais comuns aos que as pessoas vão achar mais esquisitos possíveis. Mas eu sempre fui muito atraída pelo estranho, pelo esquisito, pelo que eu não sei fazer. Porque o que eu sei fazer já não me interessa. Então, eu quero sempre estar evoluindo em alguma coisa. Eu achei a página dela e eu comecei a ver, mas eu sempre achei muito difícil. Mas foi indo, eu falei, se ela consegue, eu consigo. Eu só tenho que ir tentando aos poucos, porque ela também não aprendeu de um dia pro outro. Então, minha primeira inspiração foi ela, e depois eu fui achando outras, a gente vai sempre procurando. Mas eu acho que, além de um presente, uma coisa que você compra e você tem um valor emocional, que você coloca numa vitrine, que você coloca perto do livro que você gosta, que remete a um personagem. Eu já fiz personagens para entes queridos de pessoas. Talvez não estivessem mais aqui, mas que teve um valor emocional para essa pessoa. Então, eu poder estar agregando esse valor a alguém, para mim é gratificante.
É mais do que personagens. Eu espero. Já recebi muitos agradecimentos, coisas de pessoas que gostavam, coisas que não esperavam que chegaria. Ou de peças que às vezes eu faço, que alguém encomenda pra dar a outra pessoa, que é inusitado, já é mais exótico, e a pessoa dá risada. Às vezes a risada pra mim é melhor do que tudo. Mas nesse sentido ainda não, espero que um dia venha. Eu não vou citar o nome das pessoas para não comprometer, mas os mais simples geralmente são, além dos bonecos que são personalizados de si próprio, que eu considero coisa simples porque é algo seu pra você. Eu já recebi muito de incensários. Já teve um que eu fiz de um seio de uma menina que queria presentear a namorada, mas ela queria idêntico. Aí ela faz, eu posso te mandar a foto? Eu falei, misericórdia. Eu falei, se ela não se importar, ela faz, não, foi ela que pediu pra mandar porque ela quer igual. Aí ela me mandou, aí lá se vai eu, deduzir tom, ver cores pra fazer idêntico. E, tipo, foi motivo de gargalhada, porque essa pessoa, quando viu, era igual. Eu falei, pronto, não vamos divulgar isso. Posso, mas não posso colocar nome de ninguém. Já teve gente que pediu, tipo, da própria namorada também, certas posições, incensários, você botar um incensário no meio. Eu falei, misericórdia. Mas são coisas que eu aceito. Nesse, por exemplo, ela não mandou a foto, graças a Deus, mas falou como queria, no tom que queria, como queria texturizado, enfim. Mas são coisas inusitadas que me pedem e eu estou aceitando. Eu tenho todo um cálculo da minha cabeça, das vozes da minha cabeça, mas eu calculo todo o material. Eu faço, por exemplo, num quilo de biscuit, eu pago 30, 35. Então, se eu pago 30 ou 35, eu coloco 35, porque pode subir essa margem. Pra eu não sair perdendo e aumentar de imediato, eu já coloco aquele valor. Aí, com ele, eu consigo fazer 2, 3 bonecos. Então, eu já separo ali. Outro material. Eu vou listando material por material, faço a soma, divido por 3, porque tem o meu lucro, tem o lucro da loja, tem o que eu vou guardar. E aí, a gente vai fazendo uma matemática aí de porcentagem pra entrar nele. Mas eu acredito que quanto mais divertido, mais empolgante. Quanto mais a gente se empolga, mais a gente quer fazer, mais a gente quer terminar. Às vezes eu tô finalizando e me falta alguma coisa, eu mando pra pessoa e falo, eu posso acrescentar isso aqui? Porque pra mim tá sem graça, pra mim não tá certo, não tá próximo ao real. Posso? Se eu tiver a carta branca, eu faço. A gente acertando as características e montando certinho assim. Primeiramente que independente de risadas, de gargalhadas, de coisas boas, de gratificâncias, nem tudo é assim. Eu mesma ando com a minha ansiedade aflorada, já cheguei a ponto de discutir com clientes, porque às vezes não compreendem com a gente. Eu já cheguei a ponto de chorar e passar, tipo, 2 dias fora de rede social e tudo, porque é realmente tudo muito pesado. Lidar com pessoas é pesado, é complicado. Mas o não desistir, o procurar o diferencial, eu tô sempre por dentro do diferencial, o que for diferente eu estou entrando. Mas se você é uma pessoa que você quer agregar um valor à sua peça, ou se você quer fazer algo diferente, mas as pessoas não vão gostar, não se importe com as pessoas, faça, porque às vezes o diferente, o estranho é o que chama a atenção. Então, é guardar esse sentimento dentro de você e saber que, independente das coisas boas, também vão ter coisas ruins, mas é não abaixar a cabeça.